Boa noite, professor, tudo bem? Olá, Thalita, olá, Leandro. Tudo bem com você? Você e Thalita Mestre andaram Emiliano, sumidos. que prazer, que Andaram honra, viu? sumidos. É Pois é, honra minha. a gente estava Você a fez gente uma estava revolução, costeando esse alambrado aqui. custeando. O alambrado é a expressão do Pois é, Brizola. É a expressão do Brizola. do Brizola. A gente estava É uma bela costeando esse expressão. alambrado aqui, é o Jones, o Jones oferecendo altos salários, porque os recursos daqui vêm do Irã, né? E são petrodólares, Também. então ele traz, ele traz quem ele quer, é impressionante. Bota na mesa um valor e você diga sim ou não. Sim, claro que sim. Mestre Emiliano, essa é uma entrevista, diferente do outro programa que eu tinha no outro canal, essa entrevista aqui, ela dura só 30 minutos. Então, eu quero ser bem objetivo, porque eu queria muito conversar contigo para saber se você está trabalhando na perspectiva política a questão de 2026, a sucessão do Lula, né? A possibilidade, inclusive, do Lula não ser candidato, ou por questão de saúde, ou por um arranjo político, e a extrema-direita se articulando no bolsonarismo sem o Bolsonaro. Você tem assim uma análise, se debruçou sobre isso, para a gente ter um debate sobre essa questão? É uma, é uma questão que está posta para todos nós, né? É a questão da conjuntura num sentido largo da palavra, não olhando este minuto, agora, essa circunstância e tudo. Porque o governo do presidente Lula, esse Lula 3, ele é um governo. Ele é um governo cercado de todos os lados e eu não preciso explicar muito, né? Quer dizer, o governo Lula é um milagre, eu diria. Eu estive em Cuba agora. Eu passei 8 dias em Havana e eu costumo dizer que Cuba, como falei do Brasil, mas são situações muito diferentes, Cuba é um milagre absoluto, né? Porque ainda resistir naquele quadro de um bloqueio cruel que quer levar o povo à fome mesmo, é um bloqueio porque as pessoas não dominam o que seja o bloqueio americano em relação a Cuba, né? Não dominam. Só você conhecendo um pouquinho e ver o impacto do bloqueio lá é que você entenderá por que todo mundo quer um milagre e como é um milagre do povo cubano, não é? Outro momento, até eu me disponho, se você achar conveniente, a gente podia falar um pouco, em outro momento, em outra fala aqui, sobre Cuba. Eu queria muito até os desafios, que não são pequenos. Né? Eu estive lá com o comandante Vitor Dreck, por exemplo, um cara de 88 anos que lutou, que veio com Guevara de Escambray, que levou tantos tiros, que depois foi para o Congo, que está vivo lá e foi uma conversa muito interessante com ele. Mas o que quero, volto ao Brasil, resiste o Lula, porque é o Lula, porque ele tem, inegavelmente, nós não vamos analisar os erros e tudo, não há um ator político que não cometa erros, mas o Lula é um fenômeno que talvez a gente só vá compreender, nem sei se estarei aqui, lá na frente, quando ele partir. Ele é um milagre, porque ele está cercado, você sabe disso mais do que ninguém, por uma mídia, não é exagero dizer o que eu vou dizer, não, uma mídia golpista, porque parece uma coisa meio panfletária, né? Dizer assim, mídia golpista, parece que eu estou tentado pelo panfletarismo, mas não estou, não. Ela trabalha o tempo inteiro para isso. Uma mídia golpista pequena, uma mídia que não faz jornalismo, uma mídia que, diante de um acontecimento mundial significativo, que foi essa ida do Lula à China, que foi uma coisa absolutamente histórica para o mundo. Eu digo isso com tranquilidade, porque há uma mudança. A ida do Lula e o resto todo dele à China é uma mudança
de rota no mundo, né? Quer dizer, a China está se colocando como o centro do mundo, né? E a coragem do Lula de ir lá, no momento que o Trump está fazendo, não é brincadeira, não. Mas o que eu quero insistir é o Lula, cercado por essa mídia, que é pobre e é golpista, né? Ela é pobre, é pequena. O Nassif até fez um artigo interessante nas últimas horas sobre isso. Cercado pelo Congresso. Um Congresso onde nós, eu digo as forças chamadas progressistas, temos 100 e poucos deputados, 130, não sei, eu não vou nem precisar o número, mas você sabe mais do que eu, que aprovou esse negócio, um simulacro de golpe, que é um negócio do Ramagem, por exemplo, mas que é também um congresso golpista, evidentemente, né? Então, o Lula trabalha com isso. E uma mídia, aí não há inocência nem a burrice, nada disso, uma mídia que trabalha com a chamada austeridade. Eu estou aqui com esse livro essencial da Clara Matei, A Ordem do Capital, uma mídia que trabalha o tempo todo com a chamada austeridade. Eu ia usar um palavrão, mas lasquem-se os pobres, lasquem-se os trabalhadores, lasquem-se todos e salve-se o capital. O tempo inteiro é isso. E quando o governo dá certo, eu digo, quando o governo acerta, não é nem que dá certo, quando o governo acerta, quando o emprego cresce, quando a renda é distribuída, como tem ocorrido, de alguma forma, a mídia faz um terrorismo absurdo. O mundo está caindo. É curioso, quando o emprego cresce, quando a renda é distribuída minimamente, que seja, aí diz isso, vem uma crise, uma tempestade. Por quê? Porque estão preocupados com a distribuição da renda para os de cima, né? É a chamada dívida pública e tal, que eu não vou discutir aqui. Então, eu digo, é um milagre nessa conjuntura continuar andando. E ao dizer isso, eu não estou dizendo estamos no melhor dos mundos, não. Faz milagre porque as coisas têm andado, a inflação não explodiu, a renda cresceu, né, o emprego está alto, tudo isso é verdadeiro, o que não quer dizer que a vida do povo está maravilhosa, nada disso, eu não tenho ilusões. Nesse momento, por exemplo, uma preocupação grande minha, que sou da área, é a Universidade Brasileira, que está numa dificuldade enorme, a universidade pública, que é uma parte do ensino brasileiro e a menor parte do ensino brasileiro, porque o ensino universitário foi tomado... Professor Emiliano, deixa eu só falar uma coisa. Você tem razão nisso, só que você tem que levar em conta o seguinte, se o governo está cercado pela força do capital, mas ele tem uma política econômica voltada basicamente, inclusive para o controle fiscal, que é absolutamente benéfica ao capital. Né? Esse cerco do capital a ele é correspondido por uma política econômica de cores bastante neoliberais, né? De austeridade fiscal, de corte de gastos. A mídia golpista sempre foi extremamente golpista. Nós sabemos muito bem disso e já nos debruçamos sobre esse tema muitas vezes. Só que essa mídia continua recebendo dinheiro do governo, continua sendo agraciada pelo governo com informações, continua sendo tratada por um deló pelo governo. Essas contradições são sempre colocadas, são sempre justificadas pela questão de correlação de força. Aí eu lhe pergunto, até quando a correlação de força vai justificar essa loucura conciliante do governo e quais são as consequências que isso pode trazer do ponto de vista eleitoral de sempre conciliar e se evitar o enfrentamento político e ideológico com essas forças atrasadas e reacionárias do país? Sempre, Leandro, a correlação de forças vai determinar. Não é uma boa ou má vontade que vai resolver. O voluntarismo sempre dá com os burros na água. Eu me lembro agora do nosso Mujica.
Eu acabei de fazer um artigo sobre ele, maravilhosa figura da nossa história. Quando acabou o governo deles, a única coisa que eu não consegui fazer foi acabar com a pobreza no Uruguai. Sabe por quê? Ele disse, porque a realidade é teimosa. Ele disse. A correlação de forças é o que é. Nós temos... Eu estava aqui com um texto que eu considero, aliás, muito... Você é muito isso, aliás. Odeio os indiferentes. Os indiferentes, do Gramsci. Você deve conhecer esse texto, que é um texto precioso. Né? Sim, Mas lá claro. ele é um texto precioso, mas em determinado momento ele diz, e esse é o nosso desafio, talvez principal, que é a participação popular. O povo brasileiro está num momento de virada, as classes sociais estão se modificando de maneira muito profunda. Há uma mudança no mundo do trabalho que nós ainda não dominamos, vemos aí, né? A precarização do trabalho, aumentou o emprego, mais de 104 milhões, são 39 milhões com carteira assinada, o resto não, o resto é desse jeito. Então, o Gramsci diz em determinado momento, no texto dele, a indiferença age potentemente na história. Age passivamente, mas age. É a fatalidade, é aquilo com que não se pode contar, é aquilo que estraga os programas, que inverte os planos mais bem construídos. É a matéria bruta que se rebela contra a inteligência e a estrangula. É muito interessante o texto, todo ele, com relação ao problema da indiferença. Então, nós temos um problema muito sério, que é o da participação, porque um governo, para avançar, pode pegar qualquer governo agora recente progressista, e você vai observar isso. O Petro lá, absolutamente estrangulado, o Gustavo Petro, sem poder fazer muita coisa. Pensou que ia poder. Não pode porque, como diz o Mujica, a realidade é teimosa. O Boric é o que é. Recuou quase tudo lá no Chile. Está andando, e vamos tocar e tal. Não estou desqualificando nenhum deles, são os dois grandes exemplos aqui. Esperemos que avance mais e mais a do México, estrangulada pelo Trump ali. Ela tem feito coisas que eu considero extraordinárias. Vamos esperar que aquilo cresça. Agora, nada é simples. Então, se a pergunta é até quando vai considerar a correlação de força? Sempre. Porque, se não considerar, num país, porque não é a vontade do presidente que determina, não é mesmo. É a correlação de forças, é a movimentação das classes sociais e não a vontade de um governante que define os rumos. E por isso que eu digo que é até milagroso tudo que está ocorrendo, com todas as debilidades que há, com todas as dificuldades que há. Mas olha só, Emiliano, você citou o exemplo do Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Agora de noite foi rejeitada a proposta dele de um referendo popular sobre a reforma trabalhista. Quer dizer, o que ele está fazendo agora não é botar o rabo entre as pernas e culpar a correlação de força. Ele está chamando a população para ir às ruas. É disso que eu estou falando. Eu acho que na política, sim, pode não dar certo, né? Pode ser. Há muitas derrotas na política, mas a meu ver, o que falta no governo Lula é essa disposição de enfrentamento. Há uma resignação, às vezes, bovina a essa questão de correlação de força. E, por conta disso, você já não faz mais nada. Você tem uma abulia na origem, uma falta de vontade de fazer, porque já sabe que já tem problema de correlação de força e não há a briga, o enfrentamento político, que é o sangue da política. Como é que você faz política sem buscar lutar, mesmo sabendo que pode ter uma derrota? Eu
eu não diria isso que você diz. Nós não temos a mesma visão. Não faz nada. O governo Lula fez até agora coisas extraordinárias. Ora, como é que você tem o maior nível de Não, eu falo, emprego não da faz história? nada Como em é que relação você... à organização Veja, popular. mas como é que, se você tem o maior nível de emprego da história, se você tem a maior queda, a maior elevação do nível de renda, tá bom, tudo isso é pouco face à situação do povo brasileiro, eu sei disso. Eu estou falando da universidade, por exemplo, que me preocupa muito, eu estou falando de uma coisa que diz respeito à minha área e tudo. Então, não é que eu esteja, não estou com nenhuma ilusão sobre os problemas do Brasil, mas o que o Lula fez, o que este governo fez no pós-cataclisma, porque nós temos que lembrar isso, nós viemos de um governo genocida que eu não preciso explicar para você. A reconstrução que foi feita das políticas sociais não é pouca coisa, não. Tirar o Brasil do mapa da fome não é muita coisa, eu não tenho dúvida disso. Agora, se você me disser, mas falta isso, falta muita coisa. E você tem razão, basta o Lula dizer: minha gente, vamos para a rua? Não basta. O Lula enfrentou o 1º de maio lá do ano passado, você viu, foi a um 1º de maio bastante esvaziado, muito esvaziado, esse ano nem houve. Aliás, ele não foi. Não estou nem justificando, nem querendo discutir isso. Mas o que estou dizendo é que nós estamos no momento de virada das classes sociais brasileiras. Houve até uma movimentação interessante, recente, dos trabalhadores por aplicativo e tal, sobretudo a partir de São Paulo, que me entusiasmou bastante. É preciso que esse contingente, milhões de trabalhadores em situação profundamente precária, comece a se mexer e a colocar a cara, porque a transformação desse país, a partir do final dos anos 70, ocorreu face à presença da classe operária moderna daquele tempo, né? Que o Lula era o maior representante. Né? E foi esta classe operária que levou o Lula aonde ele está. Esta classe operária. Essa aí não existe mais. É uma forma de dizer que não existe mais, mas mudou radicalmente a composição de forças das classes sociais e a presença do povo trabalhador é muito pequena. Basta. Eu não descarto, não. Nem estou querendo polemizar com você, dizer assim, não vai, se o Lula chamar, não vai. Eu não sei. Eu não acredito que vá, porque se houvesse uma disposição de movimentação do povo, ele já estaria nas ruas. Por isso ou por aquilo, né? E não o problema da correlação de forças não é uma coisa de boa má vontade. O Petro está aí, é um exemplo. Né? Ele quer, mas e daí? Ele é uma outra conjuntura, ele está enfrentando luta armada lá, dos grupos, até isso, até luta armada ele está enfrentando. Então, a conjuntura da Colômbia também não é fácil por tudo que a gente sabe, nenhum país é simples. O Chile, nós sabemos também das dificuldades. Então, eu tenho as mesmas angústias que você. Eu não diria que o governo está fazendo uma política neoliberal. Isso aí eu não arrisco dizer. Eu diria que o governo Lula, o governo Petro, o governo Boric é refém da austeridade, é refém do capitalismo e de sua lógica. É uma verdade isso. O capitalismo é cruel. Está havendo uma mudança no mundo e é um capitalismo fundado na lógica que vinha e vem dos Estados Unidos até hoje. Né? Essa é uma verdade. Né? Então, eu considero que há problemas. Agora, para romper com isso, é preciso romper com lógicas quase de ferro mesmo, que é a lógica do capital, que não é brincadeira. Né? A lógica do capital não é brincadeira, não. Outra coisa, você acredita que o governo
Lula, em algum momento vai ter que decidir de que lado vai estar nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que em algum momento vai se tornar insustentável querer explorar o melhor desses dois mundos. Você vai ter que tomar um partido entre Estados Unidos e China? Eu creio que o Lula já tomou. Tem um artigo no A Terra Redonda recente, Lula em Beijing, que eu considero muito interessante, do William Hugo, que ele diz que o significado da ida do Lula à China a gente ainda não dimensionou. Ele enfrentou, ao ir, ele enfrentou claramente o Trump. Agora, ele não precisa dizer, e em diplomacia e tal, ninguém diz. É o que eu disse do Petro. Petro, eu vou fazer acontecer quando daquela coisa dos imigrantes, no dia seguinte recuou e diz, vai fazer do jeito que o Trump quer mesmo. O Petro, entendeu? O Lula tem mais experiência diplomática e tal, e leva com o cuidado devido, mas ele já optou ao fazer todos os acordos, investimentos que vêm aí da China. A China está entrando no Brasil com uma força aqui na Bahia, eu estou falando, está entrando com uma força inegável, e o Lula já fez claramente. Não é que ele vai encarar uma guerra com os Estados Unidos. Ele está dizendo, bom, para que lado o mundo está pendendo, e ele está indo nessa lógica do sul global, chamado e tal, e a China está sabendo se mexer muito bem. A China está com uma capacidade, e ela não berra, ela não grita. Quando o Trump fez tudo aquilo, ela dizia, nós estamos aqui esperando. Nem eles têm os milênios de existência. Quantos anos tem os Estados Unidos e o Brasil, né? Eles têm a experiência que têm. Então, eu creio que nesta escolha já houve. A escolha já houve. O Lula já fez a escolha. Bom, então, estamos aqui, 20 horas, vou chamar a Thalita. Você está gripado? Não, eu tenho uma bronquite asmática crônica que eu estou tratando, estou me curando dela, inclusive usando canabidiol. Isso. Trabalhando com canabidiol. Eu também uso, mas é mais que melhorou muitíssimo, muito mesmo. Foi um sucesso. Eu também sou maconheiro. E também regula o sono, a ansiedade, é uma maravilha. Também. Eu sou nesse e outros casos também. Vamos lá. Thalita, querida. Thalita. Deixa eu ler aqui, tem comentários de superchat. Não se entrega, hein, Thalita? Já você está falando? Hein? Está quase acabando? Está quase acabando. Tem aqui alguns comentários de superchats. Deixe-me ver aqui. Olha só, tem um comentário do Renato da Mata que diz o seguinte: falam de correlação de forças, governo em disputa, etc. Mas daí quem se organiza e vai às ruas fazer pressão popular para pressionar a correlação de forças de fora para dentro é taxado de quinta coluna e de estar fazendo o jogo da direita. E também eu acho que é uma besteira. Eu, sinceramente, não. Bom, eu não tenho essa visão de jeito nenhum, nem na minha área vejo isso, e acho muito importante movimentações que pressionem o governo, e acho muito importante movimentações de crítica ao governo. Acho que só ajuda o governo, não prejudica. Eu não tenho essa visão. E acho que houve episódios aí recentes, esse episódio que ainda está em andamento do Glauber, o governo acho que teve uma posição boa, teve uma atitude correta, e o Glauber, não sei se está resolvido, não, essa coisa do Glauber, não sei se eles vão recuar, não, mas foi muito importante a movimentação dele, quer dizer, das forças que o cercaram, e todas as movimentações, por exemplo, a movimentação contra
a tabela, se pode chamar assim, 6x1, é uma movimentação muito importante, uma pauta essencial para o mundo do trabalho, para a vida política até. Então, eu não vejo essa coisa assim do governo vai chamar de quinta coluna. Então, acho muito bom que saiam às ruas, inclusive da crítica ao governo. Isso só ajuda, na minha opinião. O que mais, Thalita? É isso. É isso. Esses foram os comentários de superchat. Então é isso. Mestre Emiliano, José, muito obrigado pela sua presença. Saber, só, Leandro, vocês agora vão Fala. conhecer esse formato, você agora vai tocar esse projeto, é isso? Todo dia eu fico aqui, eu e Thalita ficamos aqui das 18 às 20 horas. Aí 20 horas agora eu saio, e aí Thalita continua mais 1h30 com um programa dentro do Noite Brasil que chama Cultura Brasileira. Ela sempre traz pessoas da arte, da cultura, da música, do teatro e tal, e tem um debate com eles, e 9h30 acaba. Que beleza. Quer dizer, é um outro projeto. Muito bom. Outro projeto. Isso aqui é o projeto Noite Brasil. Que legal, que legal. Saiba que você conta comigo. Se eu valho alguma coisa, eu quero ajudar você. Por favor. O projeto. Ajuda, faça propaganda aqui, porque a gente está conquistando a audiência, então faz propaganda para todo mundo aí na Bahia vir para cá, tá bom? Tá bem. Abração para vocês. Um grande abraço, Emiliano. Abraço. Saúde e paz aí para você, viu? Um abração. Para você tchau. também. Use bastante maconha que vai lhe ajudar, viu? Estou usando, todo dia. Tá certo, professor. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Tchau.